Eu quero nessa noite falar com vocês sobre algo que essa casa defende. Essa casa, ela nasceu por isso, ela defende isso, ela prega isso, ela vive isso. Eu quero falar com vocês sobre uma paternidade que dá destino. Amém? Eu quero que nessa noite o Senhor nos dê graça para que nós possamos entender uma paternidade coerente à palavra e não coerente aos nossos dias. Porque quando nós falamos de paternidade, nós ligamos a sentimento, e nem sempre paternidade é sentimento. Paternidade está ligada a direção e propósito. E por nós ligarmos paternidade a sentimentos, nós confundimos a paternidade de Deus. E quando somos corrigidos, ou Deus nos corrige, nós ficamos chateados. Nós temos o direito de ficar chateados, sim, mas não temos o direito de nos revoltar com a correção. E sabe por que nós entendemos a paternidade de uma forma errada? É porque nós não consultamos as Escrituras, esquadrinhamos ela para entender o que significa na sua raiz a paternidade de Deus para os seus filhos. E por isso nós confundimos as coisas e achamos que paternidade, exercer paternidade é ser pessoas que são omissas quanto à correção. E quando corrigem, elas deixam de amar porque corrigiram. Mas quando nós vemos um Deus Pai, um Deus que levantou uma nação do nada, um Deus que cuidou de uma nação, que preparou todo um processo para que essa nação fosse eleita como seus filhos. Nós vemos todo o processo do cuidado de um pai e da consequência da desobediência do cuidado de um pai. Nós percebemos que Deus, ele corrige os seus filhos. E nem sempre a correção de Deus, ela é fácil de suportar. Muitas vezes ela é branda. Mas quando vem a correção, nós temos dificuldade em lidar com isso, porque a nossa leitura da paternidade de Deus está ligada ao Deus desse século. A nossa leitura da paternidade de Deus está ligada a uma anarquia, a um liberalismo, e não a uma centralidade de que Deus governa sobre todas as coisas. E nós temos que nos sujeitar ao governo dele, e a partir daquilo que ele fala, nós precisamos nos mover. Quando nós olhamos para a paternidade de Deus com os olhos desse mundo, e nós olhamos para a paternidade de Deus e confundimos ela com a paternidade que é exercida nesses dias, por grande concentração do mundo e por uma grande quantidade da igreja, nós percebemos o quanto estamos distantes de entender ainda o que é a paternidade. Talvez eu nem precisasse mais falar sobre paternidade nessa casa. Aí você pergunta, pastor, por que você precisa falar? Porque ainda eu percebo que 80% da casa não entendeu paternidade. Isso é triste? Sim, entristece o coração. Mas a função de um pai e de um pastor é ensinar os seus filhos. É trazer direção, correção, para que eles alinhem o coração, para que caminhem. Porque se um pai não dá destino a filhos, ele é omisso quanto àquilo que lhe foi confiado. Se um pai não corrige, ele é omisso quanto à correção que lhe foi dada por parte de Deus para gerar nos filhos que o Senhor confiou a ele. Então, quando nós paramos para entender algumas coisas, queridos, nós temos que entender que a paternidade de Deus, a partir do momento que ela é entendida, ela vai nos ensinar a educar os nossos filhos da forma correta. Deus respeita todas as fases das nossas vidas, mas Deus não permite que nós, que se dizemos homens maduros e adultos, vivamos como crianças de 5 anos de idade. O problema é que muitas vezes, homens que já deveriam estar adultos, maduros, que dizem comer carne, ainda estão precisando de leite. Por quê? Porque cometem delitos e atos de crianças. E por que cometem delitos e atos de crianças? Porque não entenderam a paternidade de Deus. Porque toda vez que há correção, há revolta e rebelião. E quando nós não temos o entendimento correto de quem é um Deus, do Deus Pai que corrige os seus filhos, nós também educamos nossos filhos da forma errada, e nós vamos gerar filhos adolescentes rebeldes e revoltados com tudo e com toda a sociedade. E eles vão olhar para você e dizer que você não sabe ensinar, que você não sabe educar. E a pergunta que eu me faço e peço que você faça para um filho que fala dessa forma: como um filho pode dizer para um pai como educar e como ensinar se ele nunca foi pai ainda? É porque essa geração pensa que sabe tudo e que não depende mais da geração que veio antes dele. É porque essa geração tem pegado as coisas antigas e colocado como velhas. É porque essa geração tem pegado fundamentos que são imutáveis e tem transformado segundo as suas vontades e aquilo que elas entenderam.
Existem pessoas que têm dificuldade de ler textos bíblicos, sabe por quê? Porque elas não concordam com o que está escrito. E quando elas leem o texto, elas tentam transicionar o texto para a vontade delas, o que elas entenderam, e não para aquilo que o texto está dizendo. E por quê? Porque é um coração que está rebelado contra a lei do Senhor e a vontade de Deus. Porque ainda há um altar de orgulho dentro dos nossos corações. E quando nós lemos, nós não queremos aceitar. Então nós conjecturamos ou nós trazemos para a cultura do momento o texto. E aí nós dizemos, não, isso não serve para esse tempo. Deixa eu dizer para você uma coisa. A lei do Senhor é perpétua, permanente, inabalável e eterna. Ela serve para todos os tempos, independente de épocas, anos. Ela permanece a mesma, ela é imutável. A lei de Deus não muda. O princípio eterno de Deus não muda. Passam-se céu e terra, mas a palavra do Senhor não muda. Quando a Bíblia diz que pode passar céu, terra, mas a palavra de Deus não muda, ela está falando acerca de uma carta de leis, não de uma coisa só que foi falada. Quando a Bíblia cita a palavra de Deus, ela fala de uma carta de leis que foi escrita para aqueles que estarão debaixo e sujeitos ao governo do Senhor. Queridos, eu pergunto a vocês nessa noite, o governo de Deus, ele é democrático? Sim ou não? Quem acredita que o reino de Deus é um governo democrático, levanta a mão. E por que nós queremos viver segundo a nossa vontade? Porque nós não obedecemos e não nos sujeitamos? Porque nós dizemos dentro de nós que nós só obedecemos a Deus e não ouvimos os nossos pastores? Porque não há sujeição em nós? Será que é porque nós não entendemos de fato o reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele é monarca, é um rei que governa sobre todas as coisas. E ele determina e levanta pessoas para vários lugares e para áreas. Para quê? Para que nós venhamos aprender sujeição por meio de obediência. Aquele que diz que se sujeita a Deus, mas não se sujeita a alguém, é mentiroso. É Bíblia. É a palavra de Deus que diz isso. Aquele que não sujeita a ninguém, aquele que não consulta, aquele que não diz e não fala e não conversa com ninguém, toma suas decisões, ele é anarquista, ele não está vivendo no reino de Deus. Aquele que anda segundo o seu conselho, segundo a palavra, é um homem de dura cerviz. Mas pela dificuldade de entendimento da paternidade de Deus, nós fazemos as coisas segundo o que entendemos. Perceba que nós saímos de extremos, nós somos assim. O homem é assim. Ele sai debaixo de um paternalismo, de um jugo, de alguém que castrou ele, de alguém que matou ele, de alguém que subjugou ele, e ele vai para um outro extremo. Ele diz que está andando em paternidade, mas na verdade ele está andando em orfandade, porque ele não teve a capacidade de entregar o prepúcio. Por quê? Porque quando ele foi entregar o prepúcio para o antecessor, ele foi castrado. E aí nós maquiamos uma paternidade segundo os nossos padrões, e não segundo o padrão de Deus. Queridos, não é porque alguém usou a coisa da forma errada que o princípio deixou de ser princípio. Não é, vou ser bem simples no exemplo, não é porque alguém usou a chave de fenda errado que ela vai deixar de apertar parafuso de fenda. Ela vai continuar funcionando para aquilo. Essa chave não presta, vou trocar a chave. Não, é você que não sabe usar ela. E devido a isso, nós começamos a andar pelos nossos caminhos e muitas vezes pecamos, talvez sem perceber que estamos pecando. E alguns pecam sabendo que estão pecando, mas são homens de coração duro, que não se sujeitam ao Senhor. Eu tenho ouvido nesses últimos 7 anos da minha vida muitos homens chegarem a dizer para mim: pastor, eu me sujeito ao Senhor. Eu falo: quem cuida do teu coração? Ninguém, só Deus. Eu falo: então você não se sujeita a Deus, irmão. Você mente. Porque se você não sujeita o coração a ninguém, se você não entrega o teu coração a ninguém, você não se sujeita ao Senhor. Esses 4 dias, nós estávamos num retiro, foi uma bênção o retiro. E Deus tem falado muitas coisas no meu coração, e uma das coisas que eu não quero ser é negligente com aquilo que Deus tem pedido para me fazer. Porque aquele que não sabe não é negligente, mas aquele que sabe e negligencia o que sabe, ele torna-se negligente e tem punição da parte de Deus por isso. E eu lembro que eu procurei o meu pastor nesse retiro, falei: preciso ter um minuto de prosa com você. Eu falei que eu marquei algumas coisas lá para esses próximos
4 meses, algumas conferências na casa. E eu queria consultar você ver se você está de acordo, porque eu pertenço a uma casa também. Eu tenho que prestar conta a uma casa. Ele disse: esse eu não quero, você não vai fazer. Eu não perguntei por quê, eu não discuti por quê. Eu falei: não, mas eu já marquei, eu já fiz. Eu falei bem assim: tudo bem, eu respeito. E depois que eu me submeti em obediência, ele falou: então eu vou te explicar o porquê que eu não quero. Não foi fácil ligar para a pessoa e desmarcar toda a conferência. Mas às vezes é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe por quê? Porque eu preciso prestar conta para alguém, porque senão eu não posso falar de paternidade para vocês. Eu preciso ter alguém para quem eu presto conta, para alguém que eu fale, para alguém que cuide do meu coração. Por mais que não cuide como eu acho que deveria cuidar, mas eu preciso que seja cuidado. Porque o que você acha não importa, importa a obediência que você tem. Quando nós começamos a entrar nesses lugares e focar nesses lugares, nós vamos para o Senhor e começamos a orar ao Senhor e perguntar: Senhor, por que as coisas estão assim, por que estão assado? E a única palavra que me vem à mente muitas vezes é negligência. E o que é negligência? Você tem que fazer algo, você já deixar de fazer, porque você não quer deixar as pessoas chateadas. Ah, Senhor, eu sou muito duro. Que eu sei, irmãos, eu sei que a espada aqui é longa e pesada. Mas sempre quando ela é longa e pesada, ela vem banhada de amor, porque é assim que o Senhor corrige os seus filhos. Quando eu vou falar sobre essas coisas, eu primeiro oro e falo: Senhor, põe graça no meu coração. Porque sem graça no meu coração, eu vou machucar, eu não vou tratar, eu não vou curar, eu não vou sarar. Nós falamos sobre paternidade, mas nós nos sujeitamos à paternidade. E aí automaticamente a nossa reclamação é que nós não temos pais. Aí eu me sinto órfão, sabe por quê? Porque você não é filho. Aí eu me sinto sozinha porque você não entregou teu prepúcio até hoje, você mentiu que entregou. E quando eu olho para a palavra, eu vejo um Deus que corrige os seus filhos, e a sua correção sempre é branda, ela não é uma correção: ai querido, vem cá, o papai bateu, mas foi por isso. Não, ele bate e fala: querido. Porque quem apanha, irmão, sabe por que está apanhando. Quem já apanhou aqui na vida, levanta a mão. Eu já apanhei muito, irmão. E toda vez que eu apanhei, eu sabia por que estava apanhando. Eu não lembro uma vez que eu tenha apanhado que eu não saiba por quê. Mas quando a gente apanha do pai, sabe o que a gente faz? A gente vai lá para o quarto. Ou só eu chorava assim. Indignado, revoltado, soco na parede. Ai, não sei por que me bateu, eu não fiz nada. Tá bom. Eu acredito que não fez nada. Sei por que eu estou apanhando, eu sou um filho tão querido. A gente sempre tem argumento para tudo. A gente sempre sabe mais do que aquele que está nos ensinando. Sabe o que é isso? É arrogância. E o que Deus precisa quebrar em uma geração, principalmente nessa geração dos nossos dias, é a arrogância. Homens arrogantes, homens de dura serviço, homens que pensam que sabem tudo. E quando você vai corrigir, alguns deles usam textos bíblicos para dizer para você que os filhos também vão converter o coração dos pais, mas fala de pais perdidos e desviados, não de pais convertidos. Não, porque está escrito, mas está falando para quem está desviado, não para quem está convertido. E por nos faltar o que é obediência também, nós ficamos parados e patinando no mesmo lugar. Porque nós não vamos estabelecer, irmãos, então nós vamos estabelecer algo do Senhor a partir do que queremos, mas a partir do que Ele disse que tem que ser feito. Não se estabelece nada de um rei por aquilo que você quer, mas estabelece algo de um rei a partir daquilo que ele disse que tem que ser feito. Porque um rei manda, e os seus súditos fazem o quê? Obedecem. Quando um rei determina algo, precisa ser cumprido, e quando não é cumprido, o que acontece? A lei traz punição. A lei é ruim, sim ou não? Sim ou não? Por que ela não é ruim? Porque ela nos ensina a crescer. Porque se não houver lei no meio de um povo que pensa que sabe tudo, o que acontece? Esse povo se perde. Eu lembro de um Deus que chegou e se apresentou ao seu povo, aquele povo que ele tinha separado, aquele povo que ele perdoou, aquele povo que ele libertou, tirou depois de 430 anos de escravidão, ele levou para um lugar e falou: não, agora, eu imagino que com tudo isso que eles passaram, com toda a negligência deles, mesmo nesse período eles guardaram o coração, guardaram os meus mandamentos, eu quero me apresentar a eles como um Deus Pai. Porque a única
característica que eles têm de pai, é o que eles aprenderam no Egito. Eles sempre foram escravos e eles podem até me chamar de pai, mas eles não me conhecem como pai. E ele fala a Moisés: prepara o povo, prepara um santo jejum, prepara todo mundo, porque eu vou descer. Eu vou descer para falar com eles, para me apresentar a eles, para que eles conheçam quem eu sou, para que eles entendam que eu sou um pai, que estou dando um destino e tirando eles de um lugar, levando eles para um lugar de uma promessa. E quando chegou esse momento, eles, como bons servos, cumpriram tudo aquilo que Moisés disse. Cumpriram ou não cumpriram? Sim ou não? Mas quando chegou o momento do pai se apresentar, o que eles fizeram? Diga a ele que fale com você, Moisés, não fale conosco. E sabe por quê? Porque eles tiveram medo. E sabe por que eles tiveram medo? Porque o pai começou a apresentar como ele viria. Foram trovões, terremotos, fogo. E porque eles tiveram medo? Porque o seu coração não era de filho, ainda era de escravo. Eu acredito que naquele momento Deus ia transformar o coração de escravos para filhos, porque eles iam conhecer o amor de um pai. Aí você pode perguntar para mim: que amor que há no coração de um pai que permite que seus filhos fiquem 430 anos escravos? Já parou para pensar nisso? Qual dos pais aqui presentes que por causa de delitos seus filhos deixariam ele 430 anos preso? Levanta a sua mão agora. Mas foi o pai que permitiu que eles ficassem 430 anos lá, sim ou não? Não foi a consequência daquilo que eles plantaram durante muitos anos? Se você ler todos os textos depois desse, vai ler Reis, 1 Reis, 2 Reis, Deuteronômio, você vai ver por várias gerações, Deus chamando a atenção, por várias gerações, Deus falando para eles não fazer. E sempre eles fazem o quê? Eles corrompem o princípio, eles dizem que é antigo, eles dizem que é velho aquilo que é antigo, que precisa ser mantido. E sempre eles caem o quê? A consequência dos seus atos. Porque um pai também ensina por meio de juízo. A Bíblia diz que o juízo de Deus, até o juízo de Deus é banhado de misericórdia. Por quê? Porque tem pessoas que só param para ouvir a Deus quando Deus exerce juízo sobre elas. Tem uma passagem em Coríntios que Paulo fala: tire do meio, entregue para Satanás. Ele não é digno de permanecer no meio da congregação, porque quem já leu esse texto? O pecado que ele estava cometendo era terrível. Ele não estava cometendo algo que ele não sabia, ele estava cometendo algo que ele sabia que não podia cometer. Ele tinha sido chamado 2 ou 3 ou 4 vezes pelos irmãos e corrigido, ele não aceitou a correção. E o que é feito com que o juízo de Deus venha sobre ele? Entrego para Satanás, para quê? Para que de alguma forma pelo menos a alma desse homem seja salva. E você fala que Paulo era um cara mau, que não era um bom pai para os seus filhos? Para aqueles o qual o Senhor o confiou? Só que lá na frente, no contexto, não fala o nome, mas os estudiosos defendem que ali foi o retorno do arrependimento desse homem. Ele retorna e volta a congregar com os santos em arrependimento. Por quê? Porque ele entendeu, se submeteu, passou o processo e voltou para a congregação dos santos. Por quê? Porque ele foi cirandado por Satanás. Então nós começamos a olhar, quando nós começamos a ler a palavra, nós começamos a tirar essa visão de um Deus frouxo, um Deus que não corrige, um Deus que não dá direção, um Deus que tudo ele fica sentimental. Sabe a imagem que muitos têm de Deus esses dias? Um Deus sentimental que fica chateado. Querido, quero falar para você que Deus não está chateado. Nós ficamos, Deus não. Um Deus fica lá no trono: ai meu Deus, hoje eu bati no Léo, não sei o que eu vou fazer amanhã, será que ele vai olhar para mim? Ai, estou preocupado. O Léo apanhou hoje, eu bati, agora estou arrependido de ter batido. Então por que bateu? Irmão, Deus bate e Ele olha para você e fala: agora continua me amando. Por quê? Porque Ele precisa nos ensinar como que nós crescemos. Nós crescemos a partir do momento em que Deus começa a trazer para nós responsabilidades e também começa a cobrar de nós as responsabilidades que Ele confiou. Você quer ser sempre uma ovelha preocupada somente a vir para a igreja comer pastos verdejantes? Ou você quer crescer como filho?
Qual é o problema de ser ovelha a vida inteira? Nenhum, mas não queira ser maduro. Se você quer ser ovelha a vida inteira, seja. Eu quero ir para o céu, vai para o céu, irmão. Mas não queira ter a atitude de um filho, porque um filho também tem responsabilidades. Uma ovelha somente se alimenta, mas um filho precisa gerar o alimento para as ovelhas. Aleluia. Eu digo que a função de uma ovelha só serve para... A ovelha serve para uma coisa. Para aqueles que entendem. A ovelha tem um funcionamento e uma função. Ela vai passar um tempo de ovelha, para quê? Alguém tem ovelha de estimação em casa aqui? Levanta a mão. Não? Cria para fazer carinho todo dia. Comprou coleirinha. Não, irmão. A função da ovelha é ir para o sacrifício, é morrer. Deus nos recebe como ovelhas, nós precisamos morrer para nos tornar filhos. Não dá para viver a ovelha a vida inteira. Nós temos que entender que o processo da conversão também está no processo do crescimento. Quando nós vamos para o Senhor como ovelhas, nós somos recebidos ao seu aprisco, mas o desejo dele é que nós venhamos ir de livre e espontânea vontade para o lugar do sacrifício, porque a função da ovelha é morrer. Se nós vivemos ovelha a vida inteira, a nossa vida cristã inteira, nós não alcançamos maturidade na fé. A maturidade vem por meio da dor, da morte, do sofrimento. O próprio corpo do ser humano identifica isso. Tem muitas crianças que aos 7 anos, quando os ossos delas começam a esticar, de 7 para 9 elas têm dores terríveis. Quem já levou um filho com dor terrível dessa idade de 7 a 9 para o médico alguma vez? E o médico não sabia dizer, não identificou o que é. Depois ele fala, isso aí faz parte do crescimento. E você fala, esse médico não sabe o que está falando, vai fazer exame no meu filho. Quero ver. As minhas filhas, todas elas, no processo dos 7 aos 9 anos, a Manu ainda não, porque ela está com 6. Elas acordavam às vezes à noite, né, Dani, chorando de dor, nós ficávamos apavorados. E começavam a expulsar demônio, orar e mandar o demônio sair do quarto. Sai daqui, capeta, tá aí, atropelando, atormentando o sono da minha filha. Agora eu repreendo todas as hostes do inferno que estão nesse quarto. Terminava de orar e olhava para a filha, ai, está doendo. Falei, meu Deus. Estou sem fé, você começa a olhar, se tem pecado, se eu perdoo, se eu pequei. Que oração, sabe aquele negócio de crente? Não entendeu a Bíblia ainda? Não vai sair por meio de oração, porque é necessário. Precisa doer, porque está sendo esticado, está crescendo. Só que nós queremos crescer em Deus, em maturidade, sem sentir dor. Sem ter correção, sem ser esticado, sem ser confrontado. Nós queremos crescer e alcançar maturidade sem que nós passamos pelos processos. Entenda, os processos de Deus na nossa vida são revelados por meio do processo da vida vivida de uma criança. E alguém te chama de menino, você fica chateado, mas então não tem atitudes de menino. Nós vamos crescer e vai doer para crescer, mas a dor é necessária. Porque sem dor não há crescimento. Na academia sempre o professor fala, sem dor, sem ganho. E é verdade, irmão. Quem faz academia sabe do que eu estou falando. Chega nos primeiros dias, se chama tudo quanto é coisa o professor, menos e querido. Né, Dani? Ele olha para vocês e fala, eu não aguento mais, não aguenta sim, tem mais um pouquinho que dá para arrancar. Mas nós queremos crescer, nós não queremos ter dor. Nós não queremos ser corrigidos, nós não queremos avançar no Senhor. E aí nós confundimos uma paternidade de Deus com paternalismo. O que é paternalismo? É alguém que fica construindo, fazendo todas as suas vontades, nunca diz não para você. Sempre se sujeita a tudo, para que no momento que você pisar na bola, ele pode chegar e falar para você, sempre fiz tudo por você. Nunca disse não para você, agora você me vem com isso? Ele não corrige, ele não instrui, ele deixa solto. Por quê? Porque em algum momento ele vai precisar arrancar alguma coisa de você, ele vai ter o que cobrar de você. E ele vai te pegar na alça e falar, é verdade, né? Nunca disse não para mim, sempre foi querido, sempre me amou. Te amou nada. Ele não te deu a correção.
Você sai de um ciclo e entra em outro. Por quê? Porque em algum momento da tua vida você foi castrado e você acha que paternidade é castração. Mesmo inconscientemente você pensa dessa forma. E você não consegue se sujeitar. Queridos, não existe paternidade sem correção. Uma dita paternidade que não corrige não é paternidade, é paternalismo. O maior problema dos nossos dias é que muitos têm feito uma leitura de um pai usando o entendimento e a cultura desse século. Sendo que para entendermos um Deus Pai, precisamos conhecer por meio da sua palavra. Eu já disse aqui, o reino de Deus Pai não é democrático, é monárquico. E a maneira de como devemos nos comportar nesse reino está em sua carta de leis, que é a Bíblia. Pastor, eu quero conhecer Deus como Pai. Leia a Bíblia. Pastor, como identificar se o meu pastor é um paternalista ou ele exerce paternalismo ou paternidade na minha vida? Leia a Bíblia. Está tudo lá. Mas sabe qual que é o problema? É que nós não queremos ler a Bíblia. Nós ficamos ouvindo o que os outros dizem do que entenderam, mas não do que a Bíblia diz. São dias que defendemos ideais que não são do Senhor, são de pessoas. Se nós queremos alcançar maturidade, se nós queremos trazer o reino de Deus, se nós queremos ver Ele manifesto, se nós queremos abreviar, ou melhor, cumprir os dias, a volta do Senhor, nós precisamos alcançar estatura. Porque Deus não vai dar o seu reino a meninos. Deus não vai conceder o seu reino, uma cidade, a pessoas que não conseguem lidar com as situações cotidianas do dia a dia da vida. Deus não vai confiar a mim e a você algumas coisas enquanto você não se sujeitar à dor do crescimento. Não tente andar na medida de outro, ande na tua. Porque no devido momento você vai alcançar a estatura para alcançar a medida. Mas estatura determina crescimento, crescimento determina sujeição. Nós queremos andar na medida do outro, mas não queremos sujeitar como o outro se sujeitou para alcançar a medida. Se você tiver 1,65 m de altura, você consegue dirigir sim ou não? Consegue ou não consegue? Mas é a altura que determina você dirigir um carro? Sim ou não? O que determina, o que te autoriza a fazer isso? Vocês têm que estar habilitado. Então você está grande em algumas coisas, ter muito conhecimento em outras, não te habilita antes que você passe pelos processos. Conhecimento sem entendimento não passa de nada. A sujeição aos mais velhos ainda continua sendo um princípio da palavra. Eu achei algo muito lindo nessa convenção, nesse retiro. Pastor Márcio é um homem de mais de 70 anos. E todo mundo aqui pode ter seus problemas com ele, inclusive eu já tive. Né? Com algumas coisas que foram faladas, ditas e mal feitas, enfim. Mas eu preciso respeitar, porque ele é alguém que Deus levantou para um tempo. E a partir do que Deus confiou a ele, houve uma continuidade. Nós estamos vindo até hoje porque muitos de nós viemos a conhecer coisas sobrenaturais de Deus em conferências que eles fizeram. Mas é muito fácil nós olhar só para o erro. E eu vi ali 3, 4 gerações dando continuidade a uma mesma palavra. Um homem de 70 anos falando, um homem de 60 anos falando, um homem de 50 anos falando e um homem de 40 anos falando. E todos continuando a mesma coisa, se movimentando de forma diferente, mas dando continuidade a um princípio que estava sendo construído e estabelecido. Por que nós não nos sujeitamos aos mais velhos? Porque nós nos achamos ainda, nós somos tão arrogantes que achamos que não precisamos dar sujeição a ninguém. Eu acho que a minha bateria está acabando, está dando chiado aqui na caixa. E por não se sujeitar a ninguém, nós não conseguimos alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós temos que entender que, irmãos, existem parâmetros da palavra que precisam ser respeitados. Você quer crescer? Caminhe debaixo dos parâmetros da palavra. Você quer alcançar um lugar alto no seu conhecimento? Se sujeite. E quando eu falo sobre isso, eu falo de homens de Deus, não de homens que corrompem a palavra. Se você está debaixo de um jugo de um homem que corrompe a palavra, que quebra os processos de Deus, que é incoerente segundo a palavra, saia debaixo desse jugo. Você não precisa estar aí. Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus 12.
Hebreus 12, versículo 4. Me lembro que um dia eu estava sentado e uma pessoa começou a pregar acerca de alguma coisa. E eu dentro de mim comentei uma coisa comigo mesmo. Sabe quando você fala sozinho com você mesmo, assim, na tua consciência, falando no teu coração? Ele começou a pregar aquilo, eu falei, nossa, de novo ouvi isso aí. Falei, tá bom, estou aqui, fica feio, eu sou pastor, isso aí todo mundo vai perceber, estou sentado na frente, né? Fica chato. Depois eu vou ser cobrado pela minha liderança. E fiquei questionando aquelas coisas da minha cabeça, dentro de mim. E aí quando eu calei a minha soberba, sabe o que Deus falou para mim? Ele falou, Ézio, você precisa ouvir de novo, sabe por quê? Porque você não aprendeu ainda. Eu falei, não, Deus, eu aprendi. Não aprendeu. Se aprendesse, você não estava falando isso. A gente é muito bom em dizer que sabe as coisas, mas a nossa prática diz ao contrário. Já ouvi, já sei. Pratica, não pratica, então você não sabe. Rapaz, eu fiquei quietinho, pianinho, ouvi toda a palavra. E, rapaz, acho que foi uma das maiores mensagens que eu vi na minha vida aquele dia. Sabe por quê? Porque eu comecei a olhar para dentro de mim e analisar como que eu estava caminhando mediante aquilo que estava sendo dito. Hebreus 12, versículo 4. Eu vou ler até o 13. O título desse texto diz: as provações revelam o amor paternal de Deus para com os seus filhos. O que a Bíblia diz aqui? As provações revelam o quê? O amor paternal de Deus para quem? Para com seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Se você ler só do versículo 4 até o 6, você já fica aterrorizado, porque o contexto de paternidade que estamos ouvindo esses dias vai totalmente ao contrário do que está escrito aqui. O contexto de paternidade que esse século está pregando vai totalmente contra isso. E o Senhor deixa bem claro aqui que Ele açoita. Ele não está dizendo que Ele só corrige, que Ele açoita e corrige. Açoite está ligado à agressão na carne. Correção está ligado a acertar a direção da mente. Se a nossa carne não for açoitada, a nossa mente não se condiciona para ser conduzida pelo Senhor. Uma carne que não se permite apanhar, não consegue condicionar a mente para obedecer ao Senhor. Corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filhos há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos e não filhos. O Senhor diz aqui, se você está sem correção, não é porque você acerta tudo porque você é bom. Porque Ele faz questão de dizer que se você está sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Você não faz parte do todo, você é um bastardo, não é um filho. Se eu não me sujeito à correção do Senhor, se eu não me sujeito à correção, eu sou bastardo. E por que eu sou bastardo? Porque todos vão passar pelo processo da correção. Você acha que é fácil um homem de 43 anos ficar levando lambada, irmão? Quem tem mais de 40 aqui? É fácil alguém chegar para você, dar dentro da tua cara e falar assim: você está errado. O que é, rapaz? Você tem que mudar isso aqui. É fácil, irmão? Seja honesto com você mesmo. Não é, mas é necessário. É preciso. Mas por quê? Porque eu não aprendi. Porque se eu tivesse aprendido, eu não precisava. Então, se você está sem correção, é por quê? É porque você não é filho. E se você não se sujeita à correção, é porque a tua mente ainda é de escravo. Porque você troca o favor pelo benefício. Como eu sei que se eu tenho uma mente de escravo ou de filho? É quando você cobra aquilo que fez, porque você não fez como filho.
Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Mente de escravo. Porque o escravo faz pelo salário, o filho faz porque entende que a casa é dele. E tudo que ele faz para o todo e não para si só. Ai, pastor, eu não aguento mais, só eu faço. Continue fazendo, você é irmão mais velho. Como que os outros vão aprender a fazer? Olhando você fazer. E se eles não aprender, é porque você não está ensinando direito. A culpa sempre é tua, irmão, é sempre minha. Não transfira a tua culpa para o outro. E se você faz reclamando, ele vai aprender a reclamar e não fazer. Mas se você faz em amor, como se estivesse fazendo ao Senhor, entendendo que você faz parte de uma casa e é filho dela, todos os demais que chegam aprendem com o teu exemplo. É mais fácil aprender a fazer ou é mais fácil aprender a murmurar? Para murmurar tem que aprender, sim ou não? Qualquer um murmura, irmão. Nós somos expertos em murmuração. Você está passando aqui, só jogaram um negócio aqui no chão. Não é mais fácil passar, deixa eu limpar. Leva no lixeiro. A gente fala, está aqui jogado. Aí o outro irmão que está vendo a minha atitude vai fazer a mesma coisa. Porque é mais fácil aprender a ser um bom murmurador do que ser um bom servo. Mas se eu faço e faço em amor, não esperando nada em troca, automaticamente aquele que vê o irmão mais velho fazer, vai seguir o exemplo. Eu pego muito no pé da minha filha mais velha em casa. Às vezes ela esquece que é mais velha e falo, filha, lembre-se que você é a mais velha nessa casa. Você precisa ser exemplo em algumas coisas, para que as suas irmãs olhem para você e façam segundo o teu exemplo. Irmão, entenda uma coisa, um filho mais velho sempre vai ser mais cobrado do que o filho mais novo. Sabia disso? O filho mais velho, ele sempre vai ter que ensinar coisas que os mais novos não estão dispostos a fazer. Então não é tão vantajoso ser filho mais velho. Agora, se você vê só um mau exemplo do filho mais velho, você vai fazer aquilo também. Às vezes elas chegam para mim, as duas, a Abigail e a Gabriele. Cadê elas? Estão lá no fundo, estão se escondendo agora. Elas chegam para mim, pai, não sei por que a Manuela faz isso. Ela, porque vocês ensinaram. Porque eu não ensinei. Agora, vocês deram um mau exemplo, ela está seguindo um mau exemplo de vocês. A colheita de vocês é suportar o que ela está fazendo. O que ela está fazendo. Assim é o Senhor conosco. Deus nos ensinou a fazer as coisas da maneira correta. E por que nós não fazemos? Mas depois nós cobramos os outros que não estão fazendo, mas nós não fazemos. Nós não nos sujeitamos, nós não obedecemos ao Senhor. E nós queremos cobrar os outros, mas nem nós estamos cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Percebe isso? Como eu me torno participante da santidade de Deus? Como eu me torno participante da santidade de Deus? Como? Como? Pode falar, você sabe. Por meio o quê? De disciplina, de correção. Para quê? Para que eu me torne o que? Participante da sua santidade. O que é a sua santidade de Deus? É a forma com que Ele faz as coisas. É a forma com que Ele corrige, a forma que Ele se movimenta em justiça, em equidade. O reino de Deus, Ele trabalha por equidade e justiça. Mas é necessário sermos corrigidos. No versículo 11 diz, toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quem apanha e fica alegre, levanta a mão. Se você apanha e fica alegre, vem aqui que eu vou orar por você, que isso é normal. Eu não fico. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. A quem produz fruto pacífico? Aos que têm sido por ela exercitados. Quem produz fruto pacífico? Quem? Quem é exercitado por meio da disciplina. Fique triste, mas entenda que a disciplina é necessária para que você e eu cresça. Pode ficar triste? Pode, deve ficar. Mas que a tua tristeza não se transforme em remorso,
mas que ela transforme seu entendimento, que eu preciso me sujeitar ao governo de Cristo para que eu possa mudar de direção. Tá terrível aqui, viu? É alguma coisa que está fazendo chill aí. Hã? É? Então é isso. Vê se o plug não está meio solto ali. Aí, ó. Só porque você estava vindo, parou. Começou de novo. Continuando aqui, fruto. Qual fruto que nós conseguimos construir por meio da obediência? Um fruto do quê? Qual justiça? Qual justiça? Qual justiça, igreja? A justiça de Deus. Esse fruto produz o que? Justiça, a justificação por meio da lei do Senhor nas nossas vidas. O que nos justifica? É o cumprimento da lei de Deus em nós. Como nós somos justificados por Cristo? Porque Ele cumpriu toda a lei. E nós, como filhos de Deus, precisamos cumprir tudo que Ele cumpriu. Ah, Jesus cumpriu tudo, agora não preciso cumprir nada. Você não é filho. Se você não se sujeita a isso, você não é filho. A Bíblia diz que Ele nos comprou por um bom preço. É isso que a Bíblia diz, sim ou não? Sim ou não? Quem é comprado se manda? E por que a gente quer se mandar? Eu sou livre. Você é livre para obedecer a Deus. Fora disso, você é rebelde. Você é livre para obedecer tudo o que está escrito. Você não obedeceu, você se torna um filho rebelde. E o caminho do rebelde é se tornar não mais filho. Tudo muda. Queridos, no versículo aqui que fala sobre... No versículo 12, deixa eu continuar aqui. Por isso, reestabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É interessante que a palavra diz no versículo 13: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O manco fala de alguém que apanhou e não se sujeitou à correção. Está manco, todo arrebentado, mas continua andando no seu caminho. Eu vou fazer assim. Eu entendi que é isso. Tudo que você entendeu que quebra o princípio da palavra não é de Deus. Acabou. Não precisa discutir teologia, é só ler Bíblia. Um dia veio um cidadão discutir teologia comigo para justificar o erro dele. Eu falei: está escrito o quê? Está escrito isso, é isso, pronto. Não, mas lá diz isso, então leia o texto todo. Lá diz aquilo, leia o texto todo. Ele desconstruiu a tese dele sozinho, não precisa nem discutir com ele. Porque é muito fácil a gente pegar um monte de texto que agrada o nosso coração, que justifica o nosso erro, a nossa insubmissão ao Senhor, e dizer que aquilo é o Senhor que está dizendo. A Bíblia é um todo, é um compêndio de leis para que nós possamos vivê-las e através disso agradar ao nosso Senhor, que é o nosso Pai. Sabe por que eu estou falando bastante de lei hoje? É para que nós entendamos que a lei do Senhor é perfeita e agradável. Ela é necessária para que nós sejamos filhos maduros. No versículo 12 diz: por isso reestabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Está dizendo que mãos decaídas e joelhos trôpegos fala de pessoas negligentes e presas em suas escolhas. Pessoas que são negligentes quanto à correção, são negligentes quanto à palavra do Senhor, são negligentes na obediência, são negligentes em fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Permanecem na sua negligência e nas suas escolhas, e permanecem nas suas verdades. Irmão, deixa eu dizer para vocês, só existe uma verdade que é com V maiúsculo, é do Senhor. As outras é tudo escrito em minúsculo, tudo pequenininha. Porque Ele é a única verdade, o que não for dele é mentira. Aí eu tenho as minhas convicções, você pode ficar com elas, eu fico com a palavra. Se as suas convicções estão de acordo com o que está escrito, elas estão corretas. Se não estão, pare de ser uma pessoa com mãos descaídas. Pare de andar com seus joelhos trôpegos. Pare de ser negligente. Olhe para o Senhor, se sujeite à sua palavra. Nós precisamos olhar a paternidade de um Deus que, por amar os seus filhos, quer que eles cresçam. Por um Deus que não quer mais só que nós venhamos ficar bebendo leite a vida toda, mas Ele quer nos dar sustância para que possamos crescer.
Sabe quando você entende que você está alcançando um lugar de maturidade? É quando a tua vida está arrebentada, você está arrebentado num lugar, está triste naquele dia, naquela área, você está lutando com aquilo e vem uma pessoa igualzinha a você para você cuidar. Eu não estou falando de pecado, tá? Estou falando de guerras interiores. Fala em arrebentar, já pensa que é pecado. Aí Deus manda alguém igualzinho a vocês, fala, Deus. Fala, não, você vai aprender por meio do que você vai ensinar. Mas por que, Deus? Porque você não pratica o que eu te ensinei, então ele vai praticar, você vai ficar com vergonha e vai fazer igual. Porque muitas coisas que nós passamos não é porque Deus não falou, é porque a gente decidiu passar, irmãos. É porque a gente não se sujeita. Aí Deus manda alguém pra gente igualzinho a gente. E a gente sabe tudo o que tem que falar para ela. E quando a gente termina de falar, o Espírito Santo olha pra gente e fala, pois é, e agora? Passa um mês, o irmão chega para você, tipo Chaves, foi maravilhoso. Foi, irmão, fui curado. Mudou tudo na minha vida. Ele olha para você não está feliz, sabe por que você não está feliz? Porque aquilo é uma sentença para você. Porque Deus olha para você e fala, viu, cabeção? Você não muda porque você não quer. Nós somos bons em ensinar aquilo que não estamos dispostos a viver. E Deus é tão bom que aqueles que ouvem e aprendem se tornam aquilo que estamos falando para serem juízos sobre nós, para nós aprender que precisamos andar naquilo que falamos. Mas se nós não temos uma consciência de um pai, não temos consciência de filho, nós olhamos para a nossa arrogância, para a nossa prepotência e falamos, nossa, como Deus me usa. Nossa, você viu? Deus me usou hoje. Deus me usou muito. Aquele homem estava arrebentado, a casa destruída. Deus me usou para construir a casa dele e tudo. E a mulher grita lá, amor, vem comer, cala a boca, estou no telefone. Falando aqui do que Deus me usou agora, não me atrapalhe. Deus te usou para ver se você enxerga que você precisa mudar. Então não pense que Deus está te usando para você ficar o cara. Ele está te usando para gerar juízo em você. Tudo que eu estou fazendo está dando certo? Está dando certo, para ver se você acorda. Porque se você não acordar a tempo, o juízo virá sobre você. O juízo virá sobre a minha vida. Se eu não acordar e não prestar atenção, se eu continuar sendo negligente, se eu continuar a ficar preso às minhas escolhas e verdades, o juízo virá sobre a minha vida. Eu quero alcançar a estatura, eu quero ser um filho maduro. Se sujeite aos processos. Deus vai usar pessoas para moer você, para lixar você. Sabe que o corpo é formado de pedras vivas? Porque tijolo é fácil de encaixar. Quem já construiu um muro de pedra aqui? Levanta a mão. Tem alguém que já passou por essa experiência? Só você? Irmão, eu já ajudei a fazer um muro de pedra. Eu desisti. É muito difícil. Porque não pode ficar fendas nele. Ele tem que ajustar. Mas não tem pedra igual. Eu sei ficar encaixando pedra quando não dá, sem ficar quebrando a pedrinha. E eu tenho um problema com coisa assim torta. Estou melhor, né, amor? Mas eu olho que ele me dá uma gastura, eu tenho que dar um jeito de deixar aquele negócio direito. Fico ruim. Mas pedra não tem como. Porque cada uma é de um jeito. É por isso que Deus nos torna pedras, querido. Todos vamos ser diferentes, mas todos somos necessários para formar o corpo de Cristo. Todos vamos ter que ter uma sujeição a alguém para crescermos. Todos vamos precisar passar pelos processos da moenda de Deus, da dor. Todos vamos sentir dor para crescer. Mas abra mão das tuas verdades, das tuas escolhas. Eu não lembro quantas vezes eu tive que abrir mão das minhas verdades nos últimos 6 anos da minha vida. Eu me lembro, há 2 anos atrás, isso eu me lembro, estava orando para vir pregar. Domingo, estava lá no manto, Senhor, hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder, aleluia. Vocês conhecem, né? Tarde da benção. Tem muita gente que conhece. Eu fui lá orar, e assim, aí na oração você já lembra de um monte de coisa, né?
Eu lembro que no meio dessa oração assim, eu comecei a falar para Deus, não, por causa disso, Deus, porque isso, porque veja bem, aquele lá, aquele ali, e a minha mulher, Deus, ela faz isso e não sei o quê. Hoje eu vou pegar você. Hoje eu que te uso, meu amor. Você me usou na minha ausência, mas eu estou te usando na presença. Quem estava aqui sabe. Eu orando ali de joelhos, chorando, me sentindo desgraçado, coitado, miserável, perseguido. Deus falou bem assim para mim, você não me entendeu. Falei, sim, eu não entendi, por isso que eu estou falando para o senhor. Não, você não entendeu. Não é para ela fazer, é para você. Não, Deus, mas ela é minha mulher, ela tem que fazer junto. Não. Eu pedi para você. Você está pecando contra ela, sendo negligente contra ela, e a tua oração é pecaminosa. Como você vai pregar sobre isso se você não se sujeita à palavra? Não, Deus, mas eu estou certo. Não, você está errado, cara. Eu tenho um cachorro lá em casa que o nome dele é Boris. O Boris é muito engraçado. Quando eu chego em casa, ele sabe que fez alguma coisa errada. Ele já olha para mim, ele dá uma baixadinha assim na cabeça e fala, aprontou. Pode procurar que ele aprontou. Eu só olho, Boris, o que você fez? Ele baixa e sai. Eu me senti o Boris nesse dia. Eu argumentei as minhas verdades, falei sobre as minhas escolhas com o Senhor, e Deus disse, ei camarada, você está errado. Eu levantei da minha oração, fui lá, ela estava ainda meio chateada comigo. Quem me conhece sabe que eu sou um cara assim meio posicionado em algumas coisas. Para eu voltar atrás só se Deus falar, irmão. Se Deus não falar, não volto. É por isso que eu apanho bastante de Deus. Mas eu obedeço ao Senhor. Eu lembro que eu fui lá, então, amor, vim só conversar com você. O que você quer? Então, quero pedir perdão. Do quê? Disso. Amor, por favor, já apanhei bastante na oração. Bate em mim não. Só me perdoa, me libera. Deixa eu continuar a orar com a minha consciência tranquila. Sabe onde Deus vai pegar você sempre? Naquilo que você acha que você está certo. Porque Ele sempre vai estar mais certo que você. Porque às vezes nós estarmos certos, nós nos tornamos arrogantes. Nós nos achamos auto-injustiça. Estou fazendo o que ninguém faz. Arrogância. Se você está fazendo é porque Deus te chamou para fazer. Não se torne arrogante, porque Ele vai te tirar você desse lugar também. Eu fui para ela pedir perdão e depois eu consegui pregar a mensagem que eu ia pregar. Querido, muitas coisas que eu prego, eu estou vivendo. Muitas delas, depois que eu prego, eu sou obrigado a passar a viver. Eu me lembro que eu falei isso um dia numa reunião de homens, de uma outra igreja, uns 2 anos atrás. E foi muito pesado o que eu falei sobre casamento. Eu estava pregando ali, eu estava brabo comigo. Eu estava revoltado comigo naquela pregação. Ó Deus, como é que eu vou falar uma coisa dessa? Fala. Mas é difícil falar isso, Senhor. Mas por que você tem que falar? Porque você vai ter que se sujeitar àquilo que você está falando. Eu me lembro que eu cheguei para minha esposa e falei assim, Dani, você não vai ler o esboço da mensagem hoje. Ela quer ler até hoje. Se ela não pegou escondido, ela leu. Você pegou escondido, amor? Não? Então tá bom. Irmãos, foi tão pesado aquele dia que eu vim para casa. Eu me arrebentei, eu apanhei tanto. Os irmãos que estavam vindo achavam que estavam apanhando, tadinho. Eles não sabiam quem estava apanhando era eu. Eu cheguei em casa, eu fui orar assim. Sabe quando você chega em casa assim, triste? Que nem a palavra diz aqui. Tristeza. Eu fui orar e falar, Deus, agora eu vou ter que entrar nesse lugar. Porque eu falei. Não fale nada que você não esteja disposto a tentar pelo menos viver. Porque senão só vai ser um discurso bonito e uma prática horrível. E eu comecei a orar para o Senhor aquele dia e falar, Senhor, eu preciso alinhar minha vida nessa área com a minha esposa. Eu preciso alinhar minha vida nessa área com a minha família. Eu preciso corrigir isso aqui. Me ajuda, me dá força. Porque eu sei que sou difícil. E eu comecei a viver aquilo. Hoje você pode ver, hoje eu te mostro. Tá? Hoje eu estou bonzinho. Porque irmãos, mulher... Homem esquece as coisas. Esquece ou não esquece? Mulher esquece? Não esquece, irmão. Mulher chega assim, lembra? Lembra o quê, meu Deus? Faz 18 anos.
mas eu lembro. Eu não lembro, é lógico que você não lembra, né? Homem esquece, irmão. Porque homem é um bicho desgraçado. Homem bate e esconde a mão. Homem xinga e depois diz, não lembro. Às vezes até lembra, mas diz que não lembra. Uma mulher lembra, irmão. Ela lembra das coisas ruins e das coisas boas. Sim ou não? Faz questão de lembrar. Com tudo. Tem um computador na cabeça. Esses dias ela chegou e falou para mim, amor, você lembra daquilo lá que a gente fez assim, assim? Nós fizemos isso? Sim, fizemos. Como é que você esqueceu? Eu falei, esqueci, ora. Faz 15 anos, irmã. Como é que eu vou lembrar? Eu esqueço o nome dos irmãos da igreja que eu vejo todo dia. Vou lembrar de uma coisa que aconteceu 15 anos atrás. Aí eu falei para ele, então me conta para mim relembrar, para mim trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Porque nós somos esquecidos. E elas não, elas lembram. Então eu disse para ela, só vou deixar você ver isso quando eu começar a viver pelo menos alguma coisa que está escrito aqui. Irmão, não pregue nada que você não esteja disposto a viver. Porque isso vai gerar sentença para você. Entenda, você está caminhando em um lugar em que se fala e que se vive o reino de Deus. Onde que se acredita que o rei governa sobre todas as coisas. Toda palavra proclamada pelas nossas bocas, elas tornam-se bênção ou sentença sobre as nossas vidas. Porque tudo aquilo que proclamamos, que não estamos dispostos a viver, não passa de um discurso bonito e não uma verdade vivida. Aleluia. Provérbios 3, 11 e 12. Está escrito assim, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Cara, e como que Deus vai repreender você? Já parou para pensar? Como que Deus vai repreender você? Você sabe? Ele vai mandar um anjo na tua casa. Na hora que você está orando fervorosamente, esse anjo vai vir com uma carta de repreensão, dizer, pare de orar agora. Eu estou com uma carta direto do trono de Deus. E eu vou falar para você uma repreensão. Você fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não, irmão. Ele vai usar pessoas. Ele vai usar o teu pastor, ele vai usar o teu marido, ele vai usar a tua esposa. Tem um ditado que o Luiz Hermínio diz e que eu acredito nele, viu? Se você não ouve a Deus, você vai aprender a ouvir tua esposa. Porque ela vai falar tanto que você vai se sujeitar ao que Deus está falando. Se você não ouve a Deus, você vai aprender a ouvir sua esposa. Porque ela vai falar tanto até que você ouça o que Deus está falando. Deus fala, irmão, através dela a gente não escuta, ela vai ficar falando. Aí vai chegar uma hora e fala, tá bom, eu faço. Aí você fala, Deus, por que ela fica falando toda hora? Falou, porque eu falei para você, você não me ouve. Então eu preciso falar através dela. Nós queremos ouvir a Deus, mas não, Deus tem que falar comigo. Deus está falando, irmão, escuta. Você quer que venha um querubim com a espada desembainhada de fogo na mão, com o pergaminho dourado para dizer para você o que Deus está falando? Ei, não funciona assim. Deus deu uns para pastores, para apóstolos, para profetas, para evangelistas. Para quê? A fim da edificação do corpo de Cristo. É por meio de quem que Deus traz edificação? Por meio de quem? Ele levanta para isso. Eu não me sujeito a ninguém, rebelde. Eu não ouço ninguém, só a Deus. Se Deus não fala com você através de homens, você nunca ouviu a Deus. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, o que ele fez? Ele mandou um anjo do céu para fazer isso? Sim ou não? Quem que ele usou? Quando ele foi dar continuidade ao processo, ele mandou, já que Moisés pecou, pisou na bola, já que ele não fez tudo, desce lá, anjo Gabriel, continua o serviço. Foi isso que ele fez? Quem continuou? Quem foi? Por que ele mudaria a forma, o modus operandi dele?
Deus ainda usa pessoas. Amém? Deus usa homens para corrigir o curso das nossas vidas mediante a palavra. Mas não ouça homens que não usam a palavra para aconselhar você. Não são as ideias dos homens que têm que formar ideias em você. É o que está escrito na palavra que tem que determinar a ideia em você. Ponto. Não se sujeite a aconselhamentos que não estão ligados à Bíblia, à palavra de Deus, porque eles são humanos. Queridos, se nós tivéssemos alcançado estatura, nós não precisávamos ficar ouvindo muita coisa, porque a própria Bíblia nos diria, e as pessoas iriam nos ajudar a viver aquilo que a Bíblia diz. Não tem coisa mais terrível na vida de um homem, que ele achar que está vivendo uma coisa, e de repente alguém chega e fala para ele bem assim: você está errado. Não, eu estou certo. Não, você está errado. Quando o homem de Deus chega e fala para você que você está errado, e você continua dizendo que está certo, é a prova que você está errado. Sabia disso? Quando alguém chega e te corrige, você fica persistindo, se sujeite à correção. Mas eu não concordei com tudo, não tem problema, ele exagerou, mas se sujeite à correção. Porque aquele que se sujeita alcança o favor do Senhor, ele cresce. Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Ele vai te recompensar pelo quê? Pela tua oração? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, ele vai recompensar você por aquilo que está em oculto. Não adianta nós chegarmos para o Senhor e fazer aquela oração bonita, dizer tudo que é bonito, falar para Ele: Senhor, lindo, maravilhoso, cheiroso, querido, eu te amo, beijo. Ai, que estava com saudade de você, queria orar aqui. Mas sabe onde que Ele está olhando? No oculto do teu coração. Porque se as palavras que destilam da tua boca não são verdades que estão no oculto, é uma oração mentirosa. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai dar a você e recompensar segundo o que está em oculto no teu coração, e não o que está saindo da tua boca. Sabe por que Davi era um homem que Deus olhava para ele e falava, mesmo ele fazendo um monte de besteira, Deus olhava e dizia que ele era um homem segundo o seu coração? Porque ele chegava para Deus e falava o que estava no oculto do seu coração, não o que ele tinha vontade de falar para agradar a Deus. Mesmo ele sabendo que as sentenças eram terríveis muitas vezes, mas ele se sujeitava. Deus olha para aquilo que está em oculto ao nosso coração, e mediante a isso Ele trará a recompensa, ou boa ou ruim, mas a recompensa virá. Nós precisamos olhar para dentro de nós, não temos que orar coisas bonitas, temos que orar verdades, irmãos. Aprender a orar verdades, está em oculto, põe para fora. A recompensa ela vem pelo que está em oculto, não o que tentamos aparentar. A Bíblia diz que nada fica oculto perante o Senhor. Lucas 12, 2 e 3, abra comigo lá. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissesse às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissesse aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. O que o Senhor está dizendo? Tudo aquilo que é feito no oculto, se não houver arrependimento, será trazido e será revelado. Nosso problema é que nós temos uma facilidade grande de falar mal dos outros no culto. E nós chegamos para o Senhor e queremos que o Senhor ouça as nossas orações, só que o culto do nosso coração está corrompido. Nós só não falamos mal do sapo porque nós não sabemos quem é o sapo e quem é a sapa. Quem que é o sapo e a sapa? Não sei, então não vou falar mal da sapa, só do sapo. E nós chegamos até Deus e queremos que as nossas orações sejam ouvidas, como se o nosso coração está ocultando coisas terríveis. Alguém maduro olha no olho e fala o que tem que falar para quem tem que ser falado. Meninos falam pelas costas. Crianças jogam pedra. Adultos conversam e resolvem o problema. Se você tem algo contra o teu irmão, a Bíblia diz, vá até ele. Converse com ele. Você não precisa estar certo, você precisa confessar. E se, mas ele está errado, eu falei, ele não se sujeitou. Importante que você falou para ele.
Porque no momento que ele é confrontado com a verdade, que é verdade, ele está sujeito também ao senhorio de Cristo, a mudar a caminhada dele. Mas quando você peca, você não peca de falar a verdade, você peca de fazer fofoca da verdade. Não fale mal do seu irmão, porque o oculto do seu coração é revelado pelo Senhor. Se tem algo com teu irmão, procure ele e fale. Pastor, eu não consigo. Então você ainda é uma criança. Então procure os presbíteros e os pastores para que eles vão com você e resolvam essa situação. Mas não seja maledicente. Irmão, você quer saber as coisas ruins de mim? Pergunta para mim, eu falo para você todas elas. Pastor, você tem coisa ruim? Um monte. Não pergunte para os outros, pergunta para mim. Fala mal de mim para mim mesmo, que vai ser melhor, pelo menos você não entra em condenação. Aleluia. Porque o que está em oculto vai ser revelado por meio de quem? Do Espírito. Porque a oração só é ouvida quando o nosso oculto dentro de nós está limpo. Não tem como chegar para Deus e fazer orações que existem coisas ocultas em nós, irmãos. Ah, pastor, eu tenho orado tanto por determinada situação e não acontece, a coisa está amarrada. Revela o oculto do teu coração para o Senhor. Que no momento que você revelar o oculto do teu coração ao Senhor, Deus vai trazer e remir esse lugar da tua vida e as suas orações voltarão a ser ouvidas. Quando há coisas ocultas em nosso coração, nem as nossas orações são ouvidas, nós passamos a andar pelo lugar de misericórdia do Senhor e não de graça e favor. O que é bom, o que é melhor andar no favor de Deus ou na misericórdia? O que é, igreja? No favor ou na misericórdia? A misericórdia é para aqueles que fazem e ainda assim por amor Deus continua fazendo até que o juízo os alcance. Mas o favor é para aqueles que amam ao Senhor, obedecem às suas leis. O favor do Senhor descansa sobre eles. Se tem algo oculto no seu coração, hoje é um bom dia para você trazer à tona para o Senhor. Hoje é um bom momento para você fazer isso. Hebreus 4,13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Deus vê tudo. Você quer ser filho? Ande pelado. Ande nu. Ah, eu quero ser filho, mas eu tenho vergonha. Então você não é filho. Ah, eu quero ser filho, mas não quero mostrar as mazelas. Então você não é filho. Ai, porque assim, a pessoa me agrediu com palavras. Será que agrediu ou confrontou as suas mentiras? Eu fico preocupado, irmãos, quando as minhas orações não têm correção de Deus. Sabia? Eu fico preocupado quando estou lendo a Bíblia e Deus não dá uma chibatada de vez em quando. Não é que eu gosto de apanhar toda hora, irmão. Não é isso, não. Como é que fala que quem gosta de apanhar é... Eu não sou masoquista. Nem espiritualmente falando. Mas quando a palavra não te exorta mais, alguma coisa está errada com você. Quando você se acha justo demais, santo demais, bom demais, em tudo que você está fazendo está perfeito e certo, você não precisa prestar conta, você está tão sujo quanto aquele que você diz que está sujo. E eu me preocupo com isso. Às vezes eu chego para Deus e falo: Deus, mostra alguma coisa, tem coisa ruim em mim, eu sei que tem. Você fica orando para Deus mostrar, e Deus mostra, Deus, você já sabe, cabeção, confesso que é mais fácil. A gente é tão bobinho que a gente chega para Deus, mostra, você já sabe. Sabe por que você já sabe? Porque a Bíblia diz que o único que conhece o íntimo do espírito do homem é o próprio homem e o espírito que habita no homem. E é o Espírito de Deus que esquadrinha o coração de Deus e esquadrinha o espírito do homem. Então não vem dizer que você não sabe, você sabe. Você fala que não sabe para tentar achar um argumento para se desculpar com Deus. Irmão, Deus não se deixa enganar. É mais fácil chegar para Deus e falar: Deus, pisei na bola, fiz porcaria, fiz caquinha. Nomeia a caquinha, fala de novo: pisei. Estou aqui. Bate. Pode bater. Porque eu preciso apanhar. Por que eu preciso apanhar? Porque eu não aprendi ainda. Chega de orações mentirosas, orações que não agradam ao Senhor, orações que só agradam a nossa alma. Sabe aquele negócio, chegou em casa, quebrou o prato. Por que você quebrou o prato? Você deixou na beira da pia. Mas quem quebrou foi a pia? Não, foi você. Então foi você que quebrou o prato. Não fui eu, estava na beira da pia. Talvez se passasse um pouquinho longe da pia não tinha quebrado. Não, mas o prato ia vir bater em mim e cair e quebrar.
Porque a culpa é da pia. Sempre tem alguém culpado, eu nunca tenho culpa. Isso o que é? Falta de arrependimento. Tem uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor. Se você não fez, não tem problema, você joga no chão e pede perdão. É melhor pedir perdão até pelo que não fez do que ser condenado pelo perdão que não pediu. É fácil. Só não é fácil para quem não está disposto a se sujeitar ao governo de Cristo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Fala de mundo, fala sobre um sistema que governa a tua forma de caminhar. Ah, irmão, a gente não deve amar o mundo, não pode assistir televisão, ver jogo de futebol, torcer pro Corinthians, é tudo pecado. Pro Corinthians não, pro Flamengo é, irmão. Ah, já apareceu um aí que não é corintiano já. Vem afrontar. Sempre tem. Quando um não levanta lá, levanta outro aqui, ó. Desse jeito. Aí, ó, viu? Não lê Bíblia, irmão. Se lê, sabia que tem primeira e segunda. Deixa eu voltar para a mensagem. A gente nomeia as coisas do mundo com coisas que nós queremos nomear. Mas quando a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está falando sobre um sistema de governo que governa a forma de você se movimentar. Não é da TV que você assiste, não é do carro que você está andando. Sabe aquele cara que vai lá comprar um tênis, fala, ai meu Deus, peso e consciência, eu gastei tanto nesse tênis, e tinha um mendigo ali que precisava do dinheiro. Irmão, você está dando a tua esmola, se você está cuidando do pobre, se você está fazendo aquilo que a Bíblia diz, você tem o direito de comprar o tênis que você quer. É direito teu, irmão. Deus não vai te cobrar isso. E por que isso ainda assola você? Porque ainda é um sistema do mundo que governa a sua mente. Porque aquele que é livre do sistema do mundo é livre para tomar decisões em Cristo. Aquilo que você faz, faça sem condenação, porque se houver dúvida no teu coração, você já foi condenado. E por que há dúvida no meu coração? Porque eu não conheço o Senhor. E quando eu não conheço o Senhor, eu duvido das coisas que faço. Agora, quando eu conheço o Senhor, o sistema do mundo não governa as minhas decisões. É o Senhor quem governa o mundo, as minhas decisões. Não ameis o mundo. O que é amar o mundo? É dar mais valor ao que o mundo diz, o que a palavra diz. O mundo fala, um pai não pode bater, um pai não pode chamar atenção, um pai não pode corrigir. A Bíblia fala, um pai tem que passar a vara, o pai tem que corrigir, o pai tem que colocar de castigo, o pai tem que dar destino para o filho, para que quando o filho cresça, ele não se desvie. Mas o que é melhor acreditar? No que o mundo diz. Um pai que dá destino é um pai que corrige. Um pai que dá destino é aquele que chama atenção. Um pai que dá destino é que chama você para sentar e fala, para com isso. Porque ele está disposto a ter a tua raiva contra ele, do que ter a raiva de Deus contra ele. Eu prefiro ter a tua raiva contra mim, do que ter a raiva de Deus contra mim. Porque eu não quero ser negligente quanto àquilo que me foi confiado. Não ameis o mundo como nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João 14:23 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Qual que é a condição de o Pai morar em mim? Qual que é a condição de o Pai morar em mim? Qual é? Guardar a palavra. E como que eu guardo a palavra? Se eu amo ao Senhor. O amor ao Senhor não está condicionado ao favorecimento que o Senhor me dá, mas à sujeição de obedecer a sua palavra, mesmo que eu não concorde. Nós temos que entender que Deus nos chamou para servir e não para concordar. Ah, eu não concordo com o que está escrito. Não tem problema, querido. Não vai mudar, vai continuar escrito. Ah, eu vou falar sobre um determinado assunto, mas eu acho que aqui está meio passado na Bíblia. Vou dar um jeitinho de melhorar, para contextualizar no que nós estamos vivendo. Pecado. Blasfêmia contra a palavra de Deus. Ah, eu acho que isso aqui não serve mais para nós. O que não serve mais para nós é ficar mudando a palavra de Deus. Pastores segundo o seu coração, pregando aquilo que você quer ouvir. Talvez eu não quisesse estar pregando essa mensagem hoje, nem você quisesse estar ouvindo, mas ela é necessária para mim e para você. Para que o nosso coração seja alinhado para a vontade do Senhor. Guardar a palavra está relacionado a saber o que está escrito acerca do Pai, para sabermos como chegar até a sua presença. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não sabemos como chegar até Ele.
Aí você fica tentando, será que eu vou por aqui? Vou tentar hoje por aqui. Não deu certo, amanhã eu vou tentar por aqui. Querido, é mais fácil, vai na palavra, aqui está ensinando tudo, você pega aqui, você vai direto. Não precisa ficar errando toda hora. Existe uma palavra que nos direciona a todas as coisas. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em quê? O que nos empodera de ser filho de Deus? Crer no nome de quem? E como que eu passo a crer no nome de Jesus? Por meio da palavra de Deus. E como que eu passo a viver por meio da palavra, quando eu me sujeito ao que a palavra diz? Eu não tenho como ter o direito de ser chamado filho se eu não me sujeito ao que a palavra diz. Eu sou filho de Deus. A todos os quais se sujeitaram ao Senhor de Cristo, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Como eu sei se eu sou filho? Se eu tenho me sujeitado à palavra de Deus, se eu tenho me sujeitado ao Senhor de Cristo. A própria palavra responde os questionamentos que existem na nossa mente. Paternidade está ligada à correção, paternidade está ligada a chamar a atenção, paternidade está ligada a brigar com você quando você está errado. Paternidade está ligada a dar direção, paternidade está ligada a dizer: pare de fazer isso porque isso não é correto para esse tempo. Não, mas Deus me falou, eu acredito que Deus me falou, mas não é o momento. Não é porque Deus falou que você tem que fazer agora. Nós precisamos entender que tudo que Deus fala tem um tempo para acontecer. Como que eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus falou no tempo errado, quando não dá certo? E quando eu sei que estou fazendo aquilo que Deus falou no tempo certo, quando você não precisa se esforçar para fazer, as coisas acontecem. Se você precisa se esforçar, se matar, se arrebentar, xingar, brigar com todo mundo, é porque tem alguma coisa errada. Agora, se está no tempo de Deus para a tua vida, para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, as coisas vão acontecendo, as tribulações, as guerras e as lutas virão, mas é dentro e não fora. Você vai ter muita luta dentro de você, mas fora as coisas estão acontecendo. Porque a confirmação da palavra é a forma com que ela se movimenta mediante as condições que Deus dá para você andar nela. Eu não sei você, mas eu já tentei fazer tanta coisa fora do tempo de Deus e não deu certo. E sabe o que é triste? Que tem coisas que você não vai mais poder fazer porque você quebrou um tempo. Não vai voltar o tempo, irmão. Porque você negligenciou a obediência e a palavra. Você perdeu o teu tempo achando que estava fazendo o tempo de Deus. Não ouviu a correção, não se sujeitou à correção. E por isso peca. Paternidade de destino está ligada à correção do propósito. Paternidade de destino está ligado a alguém que vai dizer para você se é tempo ou não de fazer. Mas eu não acredito que você saiba o tempo, então eu não sou teu pastor. Eu não acredito que você está alinhado com os céus, então procure alguém para pastorear você. Porque se eu não acredito em que eu pastoreio o meu coração, ele não é meu pastor, eu não preciso estar sujeito a ele. Paternidade está ligada à obediência. E se eu exigir algo errado de você, eu vou pagar a conta para ele, não você. A responsabilidade de um pai, que Deus levanta como um pai geracional, é muito grande, porque ele precisa estar atento ao destino dos filhos, para que ele não castre ninguém, para que seus filhos andem e caminhem numa velocidade que alcancem o propósito que foram chamados. Mas um pai passa a ser um pai negligente quando ele se sujeita ao apelo de um filho e não se sujeita à direção do pai. Está na hora dessa casa entrar em um lugar de obediência e não somente de serviço. Tem muitas coisas funcionando, mas não fluindo. Tem muitas coisas acontecendo, mas Deus não está mais nelas. Porque onde não existe obediência, Deus está ausente há muito tempo. Está dando certo porque a força do teu braço ainda está fazendo dar certo. Não queira que Deus tire a força do teu braço para você parar de fazer. Porque se chegar nesse lugar é porque o juízo te alcançou e a misericórdia deixou de andar contigo. Nós precisamos entrar em um lugar de obediência à palavra do Senhor e àqueles que Deus colocou sobre as suas vidas. Não existe uma casa que alcance lugares no Senhor sem direção, sem correção e sem obediência. Uma árvore boa frutifica, uma árvore ruim só enfeita jardim.
Esses dias chegou uma pessoa para mim e perguntou assim, perguntou para mim, Renato, pastor, você tem medo de crescer? Eu falei, não. Porque uma árvore boa, que a raiz está bem nutrida, ela cresce e frutifica. Eu falei, eu tenho medo sim, de ser uma árvore bonita, mas não frutificar nada. Se a igreja cresce, irmãos, é porque ela está frutificando. A minha preocupação como pai dessa casa é cuidar da raiz. A minha preocupação é nutrir ela da forma correta, da verdade do Senhor, para que ela não cresça desajustadamente. Porque todo processo acelerado também gera fruto, porém o fruto está corrompido. Você pode pegar uma linda laranja de um pé que não passou o processo, ela vai estar amarga. Quem já foi naquela laranja linda e pegou ela para chupar, e quando colocou na boca parecia um limão? Levanta a mão. O fato de estar bonito não quer dizer que está correto. O fato de estar ali não quer dizer que foi gerado debaixo do processo de Deus. Nós precisamos passar pela poda. A poda, ela dói, mas é necessária. Tem uma coisa que eu acho que o Luiz falou lá no seminário. A poda é muito semelhante ao... Quando você vai cortar uma árvore, como é que é? Não é podar, é quando você vai tirar ela. Seria arrancar. A poda, ela é muito parecida com a castração, porque ela dói. Mas ela não te castra. Ela corta para que você cresça com saúde. Agora, quem não está sujeito a ser podado, vai viver uma vida andando pelos seus caminhos. Queridos, tem uma coisa que Deus me ensinou aos 6 anos, é entender que na palavra que Ele está, Ele sustenta. Eu me lembro que todas as vezes que eu tentei gerar o recurso para fazer as coisas que Deus mandou fazer, eu não consegui. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, nós estávamos passando por algumas dificuldades, como casa, como igreja. E eu deixei de confiar na palavra que o Senhor me deu, e eu comecei a tentar gerar alguma forma de nós fazer o recurso para que as coisas acontecessem. E não deu, irmãos, não teve jeito. E quando eu parei, depois de uma crise de estresse, que eu fui para um culto de ceia em 2015, eu saí da igreja com a pressão 20/11. Cheguei lá no médico, ele fez todos os exames lá no hospital evangélico. Amigo do nosso pastor Daniel. Falei, Daniel, me ajuda. Arruma um lugar para mim que eu vou morrer. Nada, na verdade eu queria ir embora. A Dani que ligou para o Daniel para me levar para o hospital. Porque eu queria ir para casa, eu sou macho, eu não passo mal. A minha preocupação saindo naquela noite foi para que ninguém visse eu desmaiar ali, porque como é que ia ficar o pastor da igreja desmaiando? Está endemoniado. Eu lembro que eu fui, ela fez um monte de exame, um monte de coisa, botou até naquele negócio lá que você entra lá, fica passando, como é que é o nome? Tomógrafo, coisa mais ruim, irmão. Imagina você numa crise de ansiedade entrar num lugar daquele. É para morrer mesmo. Aí terminou tudo a bateria, eu fiquei 2h30 lá, 3 horas, nem lembro. Ela chegou, depois de olhar tudo o exame, ela falou bem assim, o que você faz? Eu sou pastor, ela falou, entendi. Falei, como assim? Não, já entendi, a gente cuida de bastante pastor aqui. Eu vou encaminhar o senhor para um psiquiatra. Falei, eu não sou louco? Eu não vou para psiquiatra coisa nenhuma. Não, o senhor tem que ir, isso aí é complicado, o senhor pode morrer, que você não morra, Deus é comigo. Nós saímos daquele dia, a Dani falou, você vai? Eu falei, não vou, eu não fui, irmãos. Fui desobediente à médica, vou confessar aqui. Mas eu fui para o meu quarto e procurei em Deus o porquê que estava acontecendo aquilo. E eu me lembro que no outro dia, aquele dia eu tomei medicamento, caí na cama, desmaiei. Depois dos 2 dias eu estava melhor, eu fui orar e falar com o Senhor. E o Senhor falou para mim bem assim, por que você tem duvidado da palavra que eu disse para você que eu faria? Por que você está tentando fazer do teu jeito? E quando eu descansei no Senhor, as coisas começaram a voltar em ordem. Nós viajamos, isso mesmo, nós viajamos. Eu voltei e falei, agora eu estou pronto, vou voltar para a igreja. Quando eu voltei de viagem, quando eu fui entrar no carro, me deu uma crise de coluna. A hérnia de disco, a miserável. Deu não sei o que lá, eu dobrei, eu subi a escada de casa de 4 pés. Deitei na cama, fiquei 15 dias de cama.
Aí eu entrei em crise, irmão. Falei, Jesus, eu saio da igreja quase desmaiando. Vão achar que eu estou endemoniado. Agora faz 40 dias que eu não apareço lá. Vai fechar, vai acabar tudo. Como é que vai pagar as contas no final do mês? Mas foi a única forma de Deus falar para mim assim: ei, eu continuo nesse negócio, não é teu. Se nós queremos gerar o recurso para aquilo que Deus falou, é porque nós não cremos que Ele pode gerar, e porque nós somos tão orgulhosos que não queremos depender dos outros para que o recurso venha. Eu aprendi, apanhando muito, mas eu tenho aprendido. Aprendi tudo? Não. Ainda sou teimoso? Sou. Ainda brigo em algumas áreas? Brigo. Cada vez que eu brigo, Deus toca em alguma coisa, eu falo, tá bom, vai devagar. Bate devagar que eu já estou mais bonzinho. Se eu faço da força do meu braço, meu Senhor, é porque eu não confio em Deus para aquilo que Deus disse que tinha que fazer na minha vida. Eu preciso entender que a obra é do Senhor, irmãos. E todo o recurso para aquela obra que Ele confiou a mim vai vir dEle. Se não está vindo dEle, é porque eu estou fazendo aquilo que Ele falou fora do tempo. Não quer dizer que Ele não falou, quer dizer que Ele falou, mas você está fazendo fora do tempo. E é melhor eu parar o que eu estou fazendo fora do tempo do que continuar e não ter tempo de fazer no tempo certo. Eu me lembro de ter sentado com alguns homens de Deus. Eu digo homens de Deus porque foram homens de Deus. Frustrados pela caminhada, desesperados porque em algum momento da vida eles se frustraram com o Evangelho. E o diagnóstico sempre é o mesmo. Pessoas querendo fazer pela sua força aquilo que Deus não mandou fazer, fora do tempo que Deus mandou fazer. E fica insistindo, tentando fazer por um bom tempo, e quando não dá mais se frustra. E quando se frustra, talvez o tempo já passou, ele não vai conseguir voltar a fazer. Nós precisamos nos sujeitar ao senhorio de Cristo e entender que um pai que ama os seus filhos, ele vai corrigi-los e vai dar direção a eles. E a sujeição sempre vai vir por meio de ser esticado pelo Senhor. Agora, a decisão nisso te pertence a mim, pertence. Se você quer crescer, você vai sentir dor. Agora, se você quiser ficar quietinho, tomando leite, você vai ficar sempre uma ovelhinha de Jesus. Mas você não vai cumprir o propósito para que você venha para ser ovelha. Eu me lembro um dia eu estava orando, falando com você, eu falei, Deus, era tão bom ser ovelhinha, né? Ovelhinha não tem responsabilidade, deita e dorme, o pastor gera tudo. Vem, olha, esse pasto tá ruim hoje, mas vou comer, tem isso aqui que tem, vamos comer. Agora, quando você é filho, você entende que a responsabilidade também é tua. E você precisa dar uma resposta para o Senhor. Deus vai levantar uma geração de filhos nesses dias. Mas para você ser filho, você primeiro tem que ter guardado no seu coração a lei do Senhor. Se sujeitar aos processos, sentir a dor, se sujeitar à correção. Não ser negligente quanto à correção. Não ter coisas guardadas no oculto do seu coração. Porque são elas, no momento da tua oração, que o Senhor vai ver e vai te recompensar por elas. Sabe aquele negócio de você estar orando e falar, Deus, eu não pedi isso, mas no oculto do teu coração dizia isso. Então Ele deu a você segundo o que está escondido e não segundo o que você está falando. Queridos, quando nós lemos a palavra do Senhor em companhia do Espírito, ela fica clara para nós. Não leia mais a Bíblia com a tua visão dela, leia a Bíblia com a visão de Deus. Porque a única visão que vai mudar a tua vida pela palavra é a visão do Senhor e não a tua. Irmãos, se tem alguém que é muito bom em argumentar coisas, essa pessoa sou eu. Eu sou um cara muito bom em argumento. Não tenho problema nenhum de colocar minha mazela aqui. Mas eu tenho aprendido com o Senhor a não argumentar muitas coisas, deixar que Ele me sujeite ao senhorio dEle. Eu tenho aprendido a perder nesses dias. Porque só alcançam lugar em Deus aqueles que aprendem a perder. Você quer só ganhar, irmão, aprende a perder. Porque só morre quem aprendeu a perder. Você está tão vivo que você não consegue morrer. Então perca. Porque na perca você vai perdendo a tua força. E perdendo a tua força você vai morrer para que Cristo viva através de você. Pare de ser argumentador e se sujeite à palavra. Se coloque em pé. João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. No 13 diz, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele que se torna filho do Senhor é aquele que não nasce
do seu próprio sangue, nem da vontade da sua carne, mas é aquele que nasce da vontade de Deus. Se a minha vontade ainda governa toda a minha movimentação, eu não nasci de novo. O que garante meu novo nascimento é quando a minha carne deixa de governar as minhas atitudes. O que determina o meu novo nascimento não é se eu me batizei, se eu tenho uma carteirinha de membro. O que determina a morte da minha vida é quando eu me sujeito ao Senhor e de Cristo. Não é quando eu venho à frente e confesso, faço a confissão. Muitas pessoas me perguntavam, agora eu não pergunto mais, mas até um ano atrás me perguntavam: pastor, por que você não faz apelo para as pessoas aceitar Jesus? Porque a palavra diz que quem constrange o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Se a palavra que eu estou ouvindo não constrange o meu coração a me entregar para Cristo, não é uma confissão na frente que vai fazer eu mudar de ideia. Se a palavra que eu ouço não me constrange a me entregar para o Senhor, não adianta eu te chamar para frente para fazer a confissão. Porque eu nunca vi nenhum dos apóstolos chamar alguém para vir para frente para aceitar Jesus. Eu vi eles pregar a palavra, e a palavra constranger as pessoas, a ponto das pessoas gritarem para serem batizadas. Eu quero isso aí, eu quero ser transformado por isso aí. A gente anda em muito modismo e não anda na palavra. Pastor, você tem algo contra? Não tenho nada contra, mas eu não faço. Porque eu acredito que a palavra é suficiente. E por essa palavra ser suficiente, alguns batismos que fizemos aqui são de pessoas que nunca vieram à frente fazer a confissão, mas confessaram ao Senhor nos seus corações por meio da palavra que entrou em seu coração e eles ouviram. A palavra, ela tem que ser tudo nas nossas vidas. Pai, nós adoramos o Teu nome neste lugar. Nós declaramos que Tu és tudo em todos. Pai, a minha oração é que essa palavra dessa noite, ela adentre ao meu coração, adentre ao coração dos meus irmãos. A minha oração é que nós sejamos alinhados e sujeitos a essa palavra. A minha oração é que todo espírito de murmuração, mentira, fofoca, calúnia que está habitando em nosso meio se retire em nome de Jesus. Porque quando é feita, Senhor, a acusação, quando é feita, Senhor, a demonstração e é trazido à luz algumas coisas, é necessário a confissão para que haja cura no nosso meio. Eu oro para que haja, Senhor, nessa noite uma restauração. Eu oro para que nessa noite haja um lugar de arrependimento nos corações. Eu oro para que todo espírito de murmuração, mentira e calúnia se retirem dessa casa. Eu oro para que haja, Senhor, uma obediência à Tua palavra, uma sujeição à palavra que essa casa carrega, uma sujeição àquilo que Tu tens dito nesses dias. Nós oramos para que haja uma transição, Senhor, de mente. Nós oramos para que as pessoas conheçam-Te sim como um Pai, mas não um Pai segundo o conselho desse mundo, mas um Pai segundo a palavra de Deus. Nós oramos para que haja no nosso meio homens e mulheres maduras, para que possam tocar uma cidade, Senhor. Nós não temos como tocar fora daqui sem que primeiro sejamos tocados aqui. Eu não tenho autoridade, Senhor, para tocar fora se eu não consigo ser tocado aqui dentro, Pai. Eu oro para que do nosso meio seja tirado todo o espírito faccioso, todo espírito que gera facção e contenda. Eu oro para que seja manifesto, trazido à luz, para que seja curado, Senhor. Para que não haja mais isso em nosso meio, para que nós possamos andar como um corpo bem ajustado, firmado na Tua palavra, funcionando na Tua palavra. Eu oro para que todo o orgulho nessa noite caia por terra, para que todos os altares de soberba e orgulho sejam derrubados, Pai, no nome de Jesus. Para que sejam derrubados e destruídos, para que o Teu reino, Pai, habite dentro de nós, para que nós possamos nos sujeitar a Ti e entender que o maior é o que serve e não o que é servido. Nós oramos, Pai, para que entendamos a sujeição por meio também da dor, porque ela nos leva a um lugar e a um caminho de crescimento na Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que nós sejamos ajustados na Tua medida, para que nós sejamos ajustados segundo a Tua vontade. Eu oro para que toda a movimentação nessa casa que está fora do tempo pare em nome de Jesus. Eu oro para que nada nós venhamos fazer que seja fora do Teu tempo, mesmo que o Senhor tenha dado uma palavra, mas se nós não entendemos o tempo, estamos nos movimentando fora dele. Eu oro, Senhor, pare agora, porque nós não queremos pecar contra Ti com negligência, Senhor. Pare, para que nós possamos chegar a Ti no tempo certo e possamos fazer do jeito certo, da maneira certa, e todo o recurso para fazer e cumprir virá da maneira que o Senhor quer e acontecerá da maneira que o Senhor tem dito que fará, Senhor. Eu oro por que o Senhor traga, Senhor, para esta casa
Para os pastores e líderes dessa casa, um tempo, Senhor, que eles sejam esticados pelo Senhor. Um tempo, Senhor, que eles vão alcançar uma estatura maior. Eu oro para que a igreja, Senhor, local, todos os filhos dessa casa, Senhor, eles sejam esticados a um lugar, Senhor, de conhecimento da Tua palavra. Eu oro para que todo, meu Deus, o espírito, Senhor, de confusão se retire do nosso meio. Eu oro para que todo pecado não confessado seja trazido à luz, para que ele seja perdoado e liberado. Eu oro para que nada fique em oculto, mas que tudo seja trazido à luz, para que nós não venhamos ficar, Senhor, patinando e andando em círculos e não conseguimos avançar concernentes à palavra e o propósito que o Senhor tem dado para nós como casa. Eu oro, Senhor, para que esse tempo nos alcance. Eu oro para que nós sejamos claros nisso. Eu oro para que nós venhamos entender paternidade e sujeição a autoridades nessa casa. Eu oro por isso, Pai. Eu oro por essa casa alinhada ao Teu propósito, em o nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Diga aleluia.